Fala, turma! Hoje vamos mergulhar no mundo dos carboidratos e lipídios e descobrir como eles estão presentes em nossa vida, em nosso cotidiano aí, de maneira que você nunca tenha pensado antes. Os carboidratos e lipídios são fundamentais para a nossa vida. Nossos corpos quebram essas moléculas, extraem energia delas e usam o restante para construir tudo, desde nossas células até nossos hormônios. Mas vocês sabiam que esses elementos se encaixam em muito mais do que a biologia? Ao pensar na composição dos carboidratos e lipídios, estamos usando matemática sem perceber. Por exemplo, a glicose, este carboidrato tão essencial para a nossa energia, tem a fórmula química C6H12O6. As proporções de átomos nesta fórmula são matemática pura, sério! Sempre vai ter 6 carbonos para 2 hidrogênios para 6 oxigênio. Ou por que não dizer 1 carbono para 2 hidrogênio para 1 oxigênio? Proporção, proporcional. Você percebeu a proporção? Matemática pura. E tem muito mais matemática por aí quando a gente começar a resolver cálculos estequiométricos. Mas deixa isso para mais tarde. E de onde vem a glicose? Em nosso caso, aqui no Brasil, a cana-de-açúcar é uma grande fonte de sacarose, um tipo de carboidrato. Em outras partes do mundo, como na Europa, eles extraem a sacarose de uma planta chamada beterraba. Isso nos mostra como a geografia influencia o que comemos e de onde obtemos nossa energia. Agora, quando olhamos para a história, vemos como esses carboidratos e lipídios mudaram o curso da humanidade. A grande fome da Irlanda, na década de 1840, causada pelo fracasso das colheitas de batata, mostra como a dependência de uma única fonte de carboidratos pode ter consequências devastadoras. Enquanto falamos sobre tudo isso, estamos usando palavras que são específicas para a ciência, como carboidrato, lipídios, sacarose. Estamos aprimorando o nosso vocabulário e nossas habilidades de leitura e escrita. Olha que maravilha! Mas não se engane, carboidratos e lipídios não são apenas para a ciência. Eles também podem ser bonitos. As estruturas dessa molécula, se você olhar para elas, são quase como pequenas esculturas. Talvez vocês possam expressar isso através da arte, criando suas próprias representações de carboidratos e lipídios. Aí entra a arte. Pois é, então percebam como tudo está interconectado. Os carboidratos e lipídios, nosso assunto de hoje, se entrelaçam com todas as nossas disciplinas, de forma que pode surpreender vocês. E é isso que vamos continuar explorando nas próximas aulas. Mas vamos falar mais um pouquinho dessas substâncias, lipídios e carboidratos, principalmente carboidratos. Então, imagine que estamos, por exemplo, numa grande festa de aniversário. Na mesa de doces, temos diversas opções: brigadeiros, pirulitos, balas, chocolates e, claro, o grande bolo no centro. Esses doces e o bolo são chamados de açúcar. Esse açúcar é um exemplo de algo chamado carboidrato. Os carboidratos são como os blocos de construção das nossas células. Eles dão energia para o nosso corpo, assim como um bolo dá energia para continuar a brincadeira da festa. Agora, pense no açúcar como os blocos de Lego, que podem se juntar de diferentes maneiras para formar estruturas maiores. Se pegarmos um bloco de Lego representando o açúcar, ele seria chamado de monossacarídeo. Mono significa um e sacarídeo significa açúcar. Então, o monossacarídeo é uma única unidade de açúcar, como a glicose que está no bolo de aniversário. Mas, e se começarmos a juntar esses blocos de Lego? Se juntarmos 2, teremos algo chamado de disacarídeo. Di quer dizer 2, significa 2. Então, um disacarídeo é feito de 2 unidades de açúcar. Um exemplo de disacarídeo é a sacarose, que é o açúcar comum que usamos aí para adoçar os alimentos. Aqui é chamado de açúcar da cana.
Lá, em outros países, é chamado de açúcar de mesa. E se pegarmos muitos blocos de Lego e os juntarmos, aí teríamos um polissacarídeo, que é como uma grande parede de Lego feita aí de muitos açúcares. Poli significa muitos. Então, um polissacarídeo é feito de muitas unidades de açúcar. Exemplo de polissacarídeos: amido, que é encontrado em alimentos como pão e batatas, e a celulose, que ajuda a formar as paredes das células das plantas. Mas, lembre-se, mesmo que o amido e a celulose sejam feitos dos mesmos blocos de Lego, ou seja, a glicose, eles são montados de maneiras diferentes. Então, tem fórmulas e funções diferentes. O amido é como um depósito de energia que o nosso corpo pode usar, enquanto a celulose é como uma forte parede de Lego que protege as células da planta. Então, da próxima vez que você estiver numa festa de aniversário e comer um pedaço de bolo, pense em todos os blocos de Lego de açúcar que estão te dando energia para dançar, correr e brincar. Agora, eu vou fazer uma poesia sobre este assunto maravilhoso, porque o nosso canal se chama Biologia em Prosa e Poesia. Então, ela não pode faltar, né, gente? Para começar nossa prosa, no mundo da biologia, vamos falar de glicose, essa doce poesia. Carboidratos é o nome que temos para mencionar, aquele que nos dá energia para a gente se animar. Monossacarídeo é o simples. Um bloco só ele tem, como a glicose pura, que a planta produz bem. Se dois blocos se encontram, disacarídeo vamos chamar, como a sacarose 12, que na festa vai brilhar. E se muitos se unem numa grande construção, polissacarídeo é o nome de tal reunião. Amido e celulose, exemplos vêm à mente. Um dá energia para o corpo e o outro torna a planta resistente. Porém, é importante saber, aqui vou lhe dizer, o amido nós digerimos, celulose não conseguimos comer. A celulose é resistente, como um muro de pedrinha, ajuda a planta a ficar de pé, desde a semente até crescidinha. Então, amigos, lembramos, ao comer a batata frita, estamos consumindo energia em forma bem bonita. E quando olhamos para as árvores com troncos fortes, altaneiros, estamos vendo celulose, nosso tema entre os primeiros. Por isso, em nossa prosa, não pode faltar o respeito por essa maravilha que o mundo acha perfeito. Assim termina nosso cordel com alegria e paixão, na esperança de que tenha aprendido essa linda lição. E aí, vamos fazer um resumão para ficar bem no seu coração. Esse conteúdo que é pura emoção. Os carboidratos, que compreendem os açúcares e os lipídios, são duas substâncias orgânicas fundamentais para a vida. Eles têm funções variadas no corpo, além de seu papel energético. Os carboidratos são encontrados em uma variedade impressionante de materiais, tanto comestíveis como não comestíveis, e desempenham papel crucial na fotossíntese e na provisão de energia para as células. Existem três tipos principais de carboidratos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples. Incluem a glicose, a frutose e a galactose. Os oligosacarídeos são cadeias curtas de 3 a 10 monossacarídeos, enquanto os polissacarídeos são cadeias longas de monossacarídeos. O amido, a celulose e o glicogênio, embora aí eles sejam todos polissacarídeos compostos por moléculas de glicose, eles têm estruturas diferentes que resultam em diferentes propriedades e funções biológicas. O amido, encontrado principalmente em planta, é usado para armazenar energia. Os animais, incluindo os humanos, têm enzimas que podem quebrar o amido em glicose, que é usada como fonte de energia. A celulose, que compõe as paredes celulares das plantas, tem uma estrutura diferente,
que é difícil para a maioria dos animais quebrar. Alguns organismos, como bactérias no trato gastrointestinal de herbívoros ruminantes, podem produzir a enzima celulase necessária para quebrar a celulose. No entanto, minha gente amiga, os humanos não produzem celulase e, portanto, não conseguem digerir a celulose, que ajuda a formar fibra dietética. O glicogênio é a forma principal de armazenamento de energia em animais e fungos. É semelhante ao amido em estrutura, mas é mais fortemente ramificado, o que permite uma liberação mais rápida da glicose quando necessária. Os carboidratos e suas diversidades aí de formas e de funções são a parte fundamental da bioquímica da vida. Eles são uma prova viva de que a vida é complexa e multifacetada. Agora, uma observação muito importante. Pesquisas estão sendo constantemente realizadas para entender melhor os mecanismos precisos através dos quais essas moléculas funcionam no corpo humano e em outros organismos, e como eles contribuem aí para a saúde e a doença. Por exemplo, existem pesquisas em andamento sobre o papel dos carboidratos na regulação do sistema imunológico e como eles interagem com a microbiota intestinal. Também há uma área de pesquisa chamada glicobiologia, que estuda especificamente os carboidratos glicanos e suas funções complexas e variadas nos organismos biológicos. Esta é uma área de pesquisa muito ativa, com novas descobertas sendo feitas regularmente. É só mesmo uma curiosidade que vocês não precisam se preocupar em entender muito, essa partezinha aí que eu falei. Eu ainda não estou satisfeita com esse conteúdo. Acredito que vocês precisam de mais um apanhado, certo? Por exemplo, os carboidratos, que eu já disse que compreendem os açúcares e os lipídios, dentre os quais estão as gorduras, são duas substâncias orgânicas fundamentais para a vida. Vocês não podem esquecer disso. Os carboidratos são relacionados principalmente ao fornecimento de energia imediato para as células, enquanto os lipídios têm frequentemente o papel de reserva energética. No decorrer do nosso curso, minha gente amiga, contudo, você irá perceber que nem todo carboidrato tem papel energético, da mesma forma que nem todo lipídio reserva energia. Carboidratos, principalmente energia. Não esqueça disso toda hora e todo dia. Papel, mel, pão, macarrão, farinha, madeira, batata, celofane, açúcar. Todos esses materiais tão diferentes, alguns comestíveis, outros não, contêm em sua composição principalmente carboidratos. Essas substâncias orgânicas são compostas fundamentalmente de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos são os principais produtos da fotossíntese e muitos deles são utilizados como combustíveis por células animais e vegetais. Pode-se classificar os carboidratos a partir do tamanho da molécula. Os mais simples são os monossacarídeos. Oligosacarídeos e polissacarídeos são moléculas maiores, formadas por vários monossacarídeos reunidos. Os monossacarídeos têm normalmente essa fórmula aqui: CN, abre parêntese, H2O, fecha parêntese, N. É a fórmula do monossacarídeo, em que aquele Nzinho ali geralmente varia de 3 a 7. Assim, os monossacarídeos são classificados de acordo com o número de átomos de carbono. Os monossacarídeos mais frequentes nos organismos são as pentoses, 5 carbono, penta, né, 5, e as hexoses, 6 carbonos, hexa, quer dizer 6, as hexoses, prefixo. Nessa tabela aqui, minha gente amiga, bem didática, tá vendo? Há informações sobre o papel biológico de algumas pentoses e hexoses importantes. Vamos interpretar a tabela. Tá vendo ali o carboidrato? Tá vendo a pentose? Ali 5 carbono?
Existem dois tipos importantes, ribose e desoxirribose, tá vendo ali? A ribose, matéria-prima necessária à produção de ácido ribonucleico, que é o RNA. E a desoxirribose, que também é uma pentose com 5 carbonos, matéria-prima necessária à produção de ácido desoxirribonucleico, o tão famoso DNA. Já as hexoses, está vendo ali as hexoses? Temos a glicose, a frutose e a galactose. As hexoses, que tem fórmula C6H12O6, a glicose, está vendo ali a glicose? A glicose é a molécula mais usada pelas células na obtenção de energia, fabricada na fotossíntese pelos organismos clorofilados. É abundante em vegetais, no sangue e no mel. Já a frutose desempenha papel fundamentalmente energético, a frutose. E a galactose é um dos monossacarídeos, componente da lactose do leite. Também tem papel energético. Agora, vamos falar dos oligossacarídeos e dos polissacarídeos. Os oligossacarídeos, do grego oligos, quer dizer pouco, são moléculas constituídas pela reunião de 2 a 10 monossacarídeos. Essa união se dá por uma reação em que ocorre a saída de uma molécula de água, desidratação, para cada ligação entre os monossacarídeos. Então, para cada ligação entre os monossacarídeos, ocorre a saída de uma molécula de água, desidratação. Os oligossacarídeos mais importantes são os disacarídeos, como a sacarose, que é o açúcar comum, o açúcar de mesa, o açúcar da cana, a lactose, que é o açúcar do leite, e a maltose, que é o açúcar do malte. Os polissacarídeos, do grego polos, que significa numeroso, né? São macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, às vezes ramificadas, constituídas por numerosos monossacarídeos ligados quimicamente entre si. Os exemplos mais comuns são o amido, o glicogênio e a celulose. Olha essa tabela, ela dá uma ideia geral. Alguns disacarídeos e polissacarídeos de importância biológica. Ali a gente tem carboidratos, que se dividem em disacarídeo e polissacarídeo, tá vendo ali? Disacarídeo, nós temos a sacarose, lactose e maltose. Sacarose é uma glicose mais uma frutose, que são os monossacarídeos que constituem a sacarose, uma glicose mais uma frutose. A lactose já é constituída de glicose mais uma galactose. Glicose mais galactose forma a lactose. E a maltose, 2 de glicose. Glicose mais glicose, 2 monossacarídeos. Então, quando a gente tem glicose mais frutose, temos sacarose. Glicose mais galactose, lactose. E glicose mais glicose, aí a gente tem maltose, tá bom? A sacarose, gente amiga, ocorre aonde? Em muitos vegetais. É abundante na cana-de-açúcar e na beterraba. E o papel biológico é papel energético. Já a lactose é encontrada no leite. Também tem papel energético. Já a maltose, que é a glicose mais glicose, é encontrada em alguns vegetais. Provém também da digestão do amido no tubo digestório de animais. Até rimou. O papel biológico também é energético. Agora vamos passar para o polissacarídeo. Amido. O amido é constituído de muitas moléculas de glicose. Ele é encontrado em raízes, caules e folhas. O excesso de glicose produzido na fotossíntese é armazenado sob a forma de amido. O papel biológico, reserva energética. Já a celulose, que também é polissacarídeo, porque é composta de muitas moléculas de glicose, assim como o amido, é o componente esquelético da parede de células vegetais. É o carboidrato mais abundante na natureza. Coloca aí. Celulose, carboidrato mais abundante na natureza. E o papel biológico é o reforço da parede celular. E tem o glicogênio, que também é um polissacarídeo, formado por muitas moléculas de glicose. Você percebeu? Tanto o amido
o glicogênio e a celulose são polissacarídeos formados de muitas moléculas de glicose? Percebeu isso? Pois é. O glicogênio, muitas moléculas de glicose. Ocorre aonde? O glicogênio é encontrado no fígado e nos músculos. Glicogênio é encontrado no fígado e nos músculos. E o papel biológico, reserva energética dos animais. Não esquece não. Apesar de amido, celulose e glicogênio serem constituídos pelas mesmas unidades, moléculas de glicose, a diferença entre eles reside no tipo de ligação entre as glicose e na forma espacial das moléculas. O papel biológico desses três polissacarídeos, amido, celulose, glicogênio, é bastante diferente. O amido, por exemplo, além de ser uma reserva energética dos vegetais, é um importante alimento para os animais. A celulose, porém, é de difícil digestão, sendo raros os organismos que apresentam a enzima celulase necessária à sua hidrólise, ou seja, quebra de uma molécula com participação de água. O ser humano, por exemplo, não produz celulase. Por sua vez, o glicogênio é uma substância usada como reserva energética pelos animais. Olha, minha gente amiga, é fundamental falar mais da celulose, porque talvez ainda tenha ficado alguma dúvida. A gente não tem celulase, não pode digerir a celulose. A celulose é um tipo de carboidrato que compõe a parede celular das plantas. Ela é feita de moléculas de glicose ligadas de uma maneira particular chamada ligação beta-glicosídica. De novo, a celulose é um tipo de carboidrato que compõe a parede celular das plantas. Ela é feita de moléculas de glicose ligadas de uma maneira particular chamada ligação beta-glicosídica. A digestão de qualquer polissacarídeo, como a celulose, requer a quebra dessas ligações beta-glicosídicas para liberar as moléculas menores, nesse caso, a glicose. No entanto, minha gente amiga, para quebrar as ligações beta-glicosídicas da celulose, é necessário um tipo específico de enzima, chamada celulase. Os seres humanos, assim como muitos outros animais, não possuem a celulase em seu sistema digestivo. Isso significa que não conseguimos digerir a celulose para obter a glicose dela. Dessa forma, a celulose passa pelo nosso sistema digestivo sem ser digerida, contribuindo para a fibra dietética. No entanto, alguns organismos, como certos tipos de bactérias, fungos e protozoários, produzem celulase e são capazes de quebrar a celulose. Isso é especialmente relevante para animais como vacas e outros ruminantes que abrigam esses micro-organismos em seu sistema digestivo, permitindo que degrade a celulose presente na grama e outros vegetais que consomem. Ficou claro agora, né? Ficou legal. Observe essa imagem, minha gente amiga, essa imagem ali. Os polissacarídeos, mais comumente encontrados em vegetais e animais, são macromoléculas constituídas por unidades semelhantes, moléculas de glicose, representada ali por um hexágono rosa e um círculo amarelo, ligadas entre si e de forma diferente. Então, por isso, a fórmula espacial delas são diferentes: glicogênio, amido e celulose, polissacarídeos. Agora vamos fazer 5 questões de vestibular relacionadas aí ao conteúdo que a gente acabou de discutir, tá bom? Para ver se vocês aprenderam. Primeira questão: os carboidratos são classificados com base no número de unidades de açúcar que contém. Qual das seguintes opções melhor classifica a glicose, a sacarose e o amido, respectivamente? Letra A: polissacarídeo, monossacarídeo, oligosacarídeo. Está dizendo o seguinte, que a glicose é um polissacarídeo, que a sacarose é um monossacarídeo e que o amido é um oligosacarídeo. Será que é a letra A? É aquela questão da respectivamente, é isso. Vou ler direto. Letra B: monossacarídeo, polissacarídeo, oligosacarídeo. Letra C: monossacarídeo, oligosacarídeo, polissacarídeo. Letra D: oligosacarídeo, polissacarídeo, monossacarídeo. Letra E: polissacarídeo, oligosacarídeo, monossacarídeo. Qual é a resposta correta, gente amiga?
glicose, sacarose e amido. Resposta correta, letra C. Monossacarídeo, oligosacarídeo, polissacarídeo. A glicose, como eu disse, é a única unidade de açúcar, ou seja, um monossacarídeo. A sacarose é composta por 2 unidades de açúcar, glicose e frutose, tornando-a um oligosacarídeo. E o amido é composto por muitas unidades de glicose, tornando um polissacarídeo, certo? Segunda questão. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a diferença entre a celulose e o amido? Letra A. A celulose é um polissacarídeo, enquanto o amido é um monossacarídeo. Letra B. O amido é usado para armazenar energia, enquanto a celulose é usada para construir paredes celulares em plantas. Letra C. O amido é produzido por animais, enquanto a celulose é produzida por planta. Letra D. A celulose pode ser facilmente digerida por humanos, enquanto o amido não pode. Letra E. O amido é um tipo de fibra dietética, enquanto a celulose, uma forma de armazenamento de energia. E aí, gente, qual é a resposta correta? Muito bem. Letra B de bola. O amido é usado para armazenar energia, enquanto a celulose é usada para construir paredes celulares em plantas. Tanto a celulose quanto o amido são polissacarídeos, mas têm funções muito diferentes dos organismos vivos. Terceira questão. Qual dos seguintes carboidratos é a principal forma de armazenamento de energia nos animais? Letra A, glicose. Letra B, sacarose. Letra D, frutose. Letra D, glicogênio. Ou letra E, amido? E aí, gente? Muito bem. Quem marcou letra D acertou. O glicogênio é a principal forma de armazenamento de energia nos animais. Ele é armazenado principalmente aonde? No fígado e nos músculos, e pode ser rapidamente convertido em glicose quando é necessária energia. Quarta questão. Qual enzima é necessária para a digestão da celulose? E por que os humanos não podem digerir a celulose? Letra A. A enzima é a amilase. Os humanos não produzem amilase. Letra B. A enzima é celulase. Os humanos não produzem celulase. E letra C. A enzima é a glicase. Os humanos não produzem a glicase. E letra D. A enzima é a protease. Os humanos não produzem protease. E letra E. A enzima é a lipase. Os humanos não produzem lipase. Qual é a resposta correta? Muito bem. Letra B de bola. Celulase. Os humanos não produzem celulase. A celulase, como eu disse na aula, é a enzima necessária para poder quebrar a celulose. Celulose, tá vendo como o nome é parecido? Os humanos e muitos outros animais não produzem celulase, então não podem digerir a celulose e utilizam assim como fibra dietética. Quinta questão e última. Que tipo de ligação glicosídica é encontrada na celulose? Letra A, ligação alfa 1,4 glicosídica. Letra B, ligação beta 1,4 glicosídica. Letra C, ligações alfa 1,6 glicosídicas. Letra D, ligações beta 1,6 glicosídicas. Ou letra E, nenhuma das anteriores. Qual é a resposta? A resposta correta é a letra B. A celulose, ligações beta 1,4 glicosídicas. A celulose é uma cadeia longa e linear de moléculas de glicose ligadas por ligações beta 1,4 glicosídicas, certo? Esta estrutura plana permite que as moléculas de celulose se empilhem bem, formando fibras fortes que são difíceis de quebrar, ok? Saudações, saúde e paz, porque o resto a gente sempre corre atrás. Um beijo no coração.